Quem é a primeira pessoa que vai entrar na minha live? Nada. Porque ele vive. Já temos uma pessoa aí. Manda ainda o teu primeiro comentário. Para vermos que a live está em dia. Já era. Helenice Vieira, a campeã. A Helenice do Ronaldo. A cena pop vice-campeã. Quem é o galardoado com a medalha de bronze? O Haroldo. Uma brasileira e um brasileiro estão no top. A Ronaldo lhe marcaram um golo na mulher dele. Pois a mulher chegou primeiro. Depois a quinta Jane England. E a Helenice, hoje você venceste quem? A Sônia Kumbana. Sônia Kumbana tem sido a vencedora. Hoje nem apareceu ainda aí. O Kilson Pereira. O Haroldo. Daniela Abu. Aí é, Daniel. Só que ele entrou primeiro. Paula Valentim. A Paulina. Lala. Lorena. Adriano. Antônio Oliveira. Sônia Francisca. Evangelista Robson. Zulmira Dachani. Catarina Laza. Lucy Barros. Marian Lando. Graças a Deus. Aqui nós estamos. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Maneva, ó Espírito Santo, eu estou aqui. Jeremias Cadós, Idalina dos Reis. Flua Espírito de Deus. Gaspar. Fátima Reis, da Ilsa. Os mata-bruxos já vão chegar no Congo. Os congolenses, Gaspar, estão muito felizes, pá. Irina Pompelho. Johnny Levy. Bento Martins. Anza Adamo. Sandro. Érica. Cláudia. Flu Fernando Novella. Carla Lone. Yolanda Cabral. Ana de Jesus. Passi Passi, Seu Vilanculo. Solane. Chaga Nogueira. Cícero Barbosa. Nela Lopes. Dora Kumbana. Hoje não marcaste golo, Dora. Hoje a Helenice rompeu. Delfino Alfredo. Vilanculos. Luislene Soares. Graças a Deus. A empresa Concerati Serigrafia. Jonito. Miguelito dos Santos. Susana Cunha Pereira.
Dineide Oliveira, Maria Estela, Angola, Railda, Passi, Susana Cunha, Pilinganga, José Lemos, Márcia Guambe, Kumbana não marcou golo porque a rede não está boa. Shalom, Iva Mendes, na Angola. Como é que está encarando Angola? Voltaste a comer funcho com macaiabo, Iva. Carmita, Marinela. Na América não tem macaiabo. Macamo, Heraldo Januário, Adilson Gurgel, Michel Cristina, Ivete Campelo, Teresa Manuel, Sina Tamele, Michele, Zola, Ivete, Hermínia, Mari, Maria. Amém. Graças a Deus. Eu acho que eu preciso de um coffee. Cláudio, te mandei uma mensagem, você não me respondeu, rapaz. Disse para você... Mas tu quer? Ouve o áudio, depois faz o que eu pedi. O meu coração é o seu altar. Vou fatigar mais um. Vocês entenderam? Manda-me o que eu te pedi, rapaz. Será fatigado? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Não estou falando para fatigar no coffee. Não tem nada. Temos que esperar os resultados. Depois do resultado é que vamos voltar a um outro coffee. Como diz aí o pastor Neto, depois de um êxito. Essa mais ficha do Ango Foto mais de quê? Ango Foto. Je suis fatigué. Eu preciso de um coffee agora. Tomar café agora virou algo perigoso, né? É? Quando prometer vou tomar um coffee, mas começa já a se enterrar. Evangelina Rodrigues. Eva, estás cansada? Muito calor aqui, né? Je suis fatigué. Eu disse, vou fatigar mais um. Pedi uns dados aí. Eu disse, alguém será fatigado. Olha, a energia foi.
Energia foi. É por causa do café. Então, quando a energia vai, não tem como fazer o café. Só que nós não estamos no deserto. Eu, Didi. Como eu falei do coffee, eles pensaram, não, esse quer fatigar mais alguém a tomar café. Será? Tira energia. Não, só que eles não entenderam. Eu não falei café que fatiga, não. Pai do Senhor, Pai. Pai, braço muito mais inflamado depois da oração do Pai ontem, quando eu cheguei em casa. E senti que o braço esvaziou. Mesmo também de dia hoje, vi que o braço esvaziou, mas 6 horas encheu demasiado. Encheu muito, 6 horas. E tá dando mesmo muita dor, Pai. Tá dando muita dor. Sim, Pai. O número do jovem que mandou mensagem é esse que deixei aí. Tudo não passou de uma paixão. Aleluia. Tambola, tambola, tambola. Tá muito escuro aí, né? Tambola, tambulé. Tambulé, tambulé, bicambo vieto. Tambola, tambola, tambola. Tambola, tambola, tambola. Tambola, tambulé. Tambulé, tambulé, bicambo vieto. Ah, está visível? Tambola, tambola, tambola. Tambola, tambola, tambola. Tambola, tambulé. Tambulé, tambulé, bicambo vieto. Tambola, tambola, tambola. Vi adorar, eu vi sujeitar-me e ver. Eu não vou perder a guerra que não vai pelas tentações, é mais que estratégia. Posso não
Estava a comparar agora aqui o louvor aí da igreja do quem? Do Bonn, na Alemanha. Muito forte, pô. Adriano, quem? Rodrigues, o quem? Yalalá. É muito forte. Tem muita unção. Aleluia. Vocês ouviram? Hã? Te adorar é o que eu quero. Oh, meu Deus. Ah, é Munique. Não é Bona, não. Eu me confundo muito com a igreja, que é a cidade de Bona. Munique. É, lá. Eu não sabia que você canta também. Muita unção. Até as lágrimas correram nos meus olhos. É incrível. Hã? O céu abaixou. Cláudio, levanta o braço no ar. Receba a restauração total e plena. Eu sei que a cura é um facto. Eu sei que aquele que carregou sobre si as nossas enfermidades, ele já te tem curado. Diga amém, rapaz. Te adorar é que me sustenta de pé. Eu não vou perder a guerra. Ah, é assim, né? Eu acho que vocês querem voltar a ouvir outra vez. Te adorar é o que sustenta-me viver. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me viver. Não vou perder a guerra. Te louvarei pelas provações. Mas hoje eu sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. É muito forte, pá. Coisas boas não demoram, né? Que coisa linda. Tá ligado? O Kofi já chegou. Mas não é pá. O Kofi de hoje não vai fatigar ninguém. Prazer é te louvar. Meu prazer está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém.
café hoje não vai fatigar ninguém. É só, não é necessidade não, é prazer. É um prazer tomar café a esta hora. Aleluia. Glória a Deus. Diga ao bebê para a mãe para colocar o bebê na Xuxa. E o leite vai vir. Percida. E não, esse é café de paz. Colache em pé. Se amargura de paz. Tem que lhes dar trégua, como então? Os outros estão a gemer. Não é paz, não. Pelo menos uma trégua assim. Pérez usa. Quem sabe o significado de usa Pérez? Não, me explicam ainda aí. Pérez usa. Quem sabe? Significado de usa Pérez ou então de Pérez usa. Agora você pode usar a tua fé, né? Enquanto eu vou tomar café, vai acontecer aquele cozido assado. Pérez usa. Uma tréguazinha para poderem refazer as forças. Deus fortifica os seus inimigos para depois lhes abater. É muito forte, né? Deus levanta o seu inimigo para depois lhe abater. Lorena, o senhor abriu a rotura. Ok. Dário, está aí a explicação. O senhor abriu rotura. Uma grande rotura foi aberta. Vocês não podem nem imaginar em que dimensão estou a vos falar isso. Juliana, tu não sabes em que nível estou a falar da rotura Pérez, ou então Pérez rotura. Café de paz. Um alento. Adorar a Deus é o que me sustenta. Tá bom. Vamos à palavra de Deus, tá? A justificação pela fé em Cristo Jesus. O que é isto? Justificação pela fé em Cristo Jesus. Ok? Aleluia. Justificação pela fé. Rose disse, meu mestre, o cabelo está muito grande. Rosi,
que você esperava? Hã? Crescimento espiritual, pô. Mesmo a cortar, a enviar para várias nações, mas ainda assim justificação pela fé em Cristo Jesus. O que é isso? Justificação. Justificação é uma garantia que alguém que estava condenado ou que estava para ser condenado e foi absorvido. Absorvição e justificação. Na Igreja Católica, quando você vai fazer confissão ao padre, o padre, depois de acabar de falar, te diz absorvição, que nunca houve absorvição nenhuma. O ímpio confessa a um outro ímpio e o outro ímpio libera o perdão. Como assim um ímpio liberar perdão a outro ímpio? Como assim querer tirar o argueiro no olho do outro quando ele próprio carrega maior argueiro que o outro? Uma trave. Bom, nós já sabemos que esse é o maior engano que Satanás trouxe na terra para desencaminhar os perdidos. Sabe, a palavra de Deus mostra que em Adão todos pecaram. Não pelos pecados de Adão. Adão abriu a rotura. Pérez usa a rotura das águas. E os filhos seguiram o caminho do pai, individualmente cometendo pecados e também individualmente morrendo. Porque o pecado é um ato. Não é um ato comum. É um ato que alguém, uma individualidade ou um indivíduo pratica. E esse ato é atentatório à palavra ou à vontade de Deus. Sabe quem é que eu vi que entrou agora aí na live? O pai profeta. Ele nem sabe que eu lhe vi. Porque aparece aí a fotografia. Então é melhor você entrar pela página. Meu rapaz, é o rapaz da minha banda. O pai dele chama-se Cota Viegas. Ok? Sabe? Não sei, pode ser que se me enganei, mas eu vi a foto dela aí. Puto da minha banda, meu dengue. Então, o irmão da alguém, da Alcina. É isso, né? Irmã dele, Alcina. Olha para a justificação. Que é pela fé. Então, em Adão, todos pecaram individualmente, cada um com seus atos. E todos morreram. Não porque morreram porque Adão pecou. Adão abriu a rotura, a porta da morte. E os filhos seguiram o caminho do pai. E a descendência toda morreu, porque também todos pecaram. Olha o que diz a Bíblia. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. E os justos da antiga dispensação? Não há justo nenhum sequer. Como poderiam ser justos se não havia redenção? Como seriam redimidos? Porque quando um homem peca, precisa ser resgatado para ser justificado.
Quando o homem peca, precisa de um preço do resgate, e o preço é o sangue, e o sangue do resgate tem que ter mais valor do que o produto que vai ser resgatado. E o sangue o valor do sangue está na sua pureza. Então não havia um sangue na terra que seria capaz para redimir nem que seja uma alma. Porque todos os sangues estavam contaminados. Vocês não estão a entender, né? Os sangues de todos os seres humanos estavam contaminados. Quando é que o sangue fica contaminado? Quando a pessoa peca. A alma da pessoa está no sangue, se manifesta no sangue, que é o coração. A vida do animal está no sangue. Então, aquela vida que pecar, ele fica contaminada. E essa contaminação é na alma. Entenderam? Então, se aparecesse alguém para que o seu sangue fosse derramado, para resgatar outro alguém, o seu sangue seria incapaz. Porque é um sangue contaminado, que estava a querer resgatar um contaminado. Dois contaminados não funcionam. Por isso eu falei, quando eu comecei a minha exortação, na introdução, o padre disse absorção. Mas ele não tem poder para absorver ninguém. Não tem, porque um outro pecador é um outro caído. E quando eles irem nas Sagradas Escrituras para tomarem aquilo que não é deles, por isso o sofrimento deles é muito grande. Porque eles depois tomarão e dirão que o Jesus disse: eu vos dou a chave do reino dos céus, e tudo que vocês ligarem será ligado no céu, o pecado que vocês perdoarem será perdoado. Mas não, essa palavra não é para ele, não são para eles, ou não é para ele o Padre e toda a sua cúpula, e pastores caídos. Essa palavra é para aqueles que têm autoridade no reino de Deus. E a autoridade no reino é dada aos filhos do reino. Os filhos do reino são aqueles que foram justificados. Agora, antes de Jesus Cristo, não havia justo nenhum, sequer. Porque de Adão até Moisés, é uma geração contaminada, do princípio até o fim. É uma geração sem escape. É uma geração sem resgate. É uma geração da escuridão. É uma geração de negrura. É uma geração, ou uma não, várias gerações passaram aí. Em vez de dizer uma geração, diria, são dispensações da escuridão, da contaminação, do santuário, ou então do caminho do santuário encoberto, das portas dos céus encobertas, ou então fechadas. Por isso a Bíblia diz que ninguém terá subido no céu, senão o único aquele que desceu do céu. Então, e esses que eram chamados de justos, foram chamados de justos, mas nunca foram justos, porque quando é que foram redimidos? Deus os chamou de justo por causa da fé, da paciência de Deus, aliás, sim, paciência e a presciência de Deus. Porque no meio desse povo contaminado, houveram pessoas que esperaram a redenção. Só perceberam que viria o Redentor, que viria o Salvador. E foram instruídos a esperar, a ter fé, a esperança nesse Salvador. E aqueles que esperaram no Emanuel morreram na esperança. São esses os justos pela presciência, mas só se tornaram justos. Presciência significa pela sabedoria, pela ciência de Deus, de saber as coisas do futuro, tá entendendo? De conhecer o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. Presciência. De saber das coisas que ainda não aconteceram, das coisas que vão acontecer. Por isso, pré-ciência. Ok?
pré-conhecimento. Antes das coisas existir, Deus já as conhece. Essa é a presciência de Deus. Então, como Abraão e outros os profetas, Davi e outros, por isso não foram no céu. Por quê? No céu só se entra o justo. Como iriam no céu se eles morreram em pecado? É verdade, esses teriam dado testemunho da verdade, mas não foram justificados, porque a justificação tem que ser com um sangue, e sangue não do animal, mas de um homem. E este homem tem que ser um homem puro, que nunca experimentou pecado. Somente esse estava em condições para poder redimir o homem. Então, ninguém foi capaz, nenhum sangue foi achado capaz para que se pusesse no meio como advogado intercessor e com seu sangue pudesse redimir, resgatar a humanidade. Por isso diz a palavra de Deus: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Ok? E o mais justo no meio deles era pior do que o espinheiro. E as portas do céu estavam fechadas. E o caminho do santuário estava encoberto. Veio a dispensação preparatória. Qual é essa dispensação preparatória? A dispensação da lei. A dispensação da lei é a dispensação preparatória para que se manifestasse aquele que é de direito, o Cordeiro, o Redentor. E por isso foi dada uma lei que foi incapaz para lhes justificar, mas pelo menos para lhes manter como um aio e lhes levar até a graça e a verdade. Por isso, na lei, o sangue que foi aspargido para a redenção, para o testemunho, para o testamento, aliás, o sangue do testamento foi sangue do animal, não foi sangue de Moisés, não. O sangue de Moisés estava contaminado. Havia pecado no sangue de Moisés. Se Moisés seu sangue fosse derramado ou então sacrificado para a redenção dos israelitas, não serviria, não seria capaz. Por isso Moisés tomou sangue de um animal, pior ainda. E o mesmo Moisés, ou então a palavra diz assim, que o sangue dos bodes e dos cordeiros ou carneiros que eram trazidos no tabernáculo, no santuário, não eram capazes para perdoar os pecados daqueles que traziam os mesmos animais. Eles traziam os animais para serem perdoados. E o animal era morto e o sangue dele era espargido no corpo do pecador que trouxe o animal para o pecado. Mas ainda assim continuava em pecado, porque o sangue dos bodes não era capaz para desempenhar esse ofício. Mas então, se o sangue dos bodes, dos animais, era incapaz, por que era trazido? Era somente simbólico. Por isso eu disse a dispensação transitória, preparatória. É a transição para a graça, a preparação para a graça. Por isso aquele animal simbolizava Jesus de Nazaré, o verdadeiro sangue puro, perfeito e santo, que é capaz para purificar os pecados de toda a humanidade, daqueles que crerem nele, claro. Estão a entender? Vocês estão a entender? A justificação pela fé aparece ou começa através de Jesus Cristo. Somente no ministério de Jesus, na dispensação de Emanuel, começa a justificação. Antes não havia justificação. Não havia. Todos pecaram, estavam em pecado e todos morreram em pecado. E porque todos pecaram e morreram em pecado, estou a falar das antigas dispensações, das dispensações antigas, por isso ninguém teria entrado no céu. No céu só entra quem for lavado e purificado. E não havia um sangue capaz deles lavar e lhes fazer puro. Por isso, quando Malaquias fala de Jesus, fala que ele viria, o anjo do concerto, para se assentar no seu trono, no seu templo, para purificar os filhos de Levi, como quando o horríveis purifica a sua prata, o seu ouro, ou então o lavadeiro lava a sua roupa.
Esse Jesus que não pecou, que não teria cometido nenhum pecado, e o seu sangue foi e ainda é puro, santo e imaculado. E assim, ao morrer na cruz, o seu sangue resgatou, redimiu todos que estavam com medo de morrer e que aceitaram o desafio de seguir Ele. O sangue de Jesus purificou todos aqueles que já teriam morrido, mas morreram na esperança que Ele viria. Ouviu? Então, imagine que até o Abraão foi salvo pelo sangue de Jesus. Imagine que até Noé, que foi poupado no dilúvio, foi salvo pelo sangue de Jesus. Imagine que até Adão, o primeiro que abriu a rotura, juntamente com a sua mulher, foram salvos pelo sangue de Jesus. Eles estavam à espera, não no céu, é no inferno. Não existem outros três lugares espirituais, de moradas eternas, ou então da recepção dos homens espirituais que estão no espírito. Só existem dois: céu e inferno. A terra é para os viventes, que ainda tem a massa cinzenta, que tem o corpo, o barro. Esse é o lugar dos homens terrenos. Mas os homens terrenos, quando eles passam, ou vão no céu, que é a casa dos espíritos, ou vão no inferno, que também é a casa dos espíritos. No céu vão os espíritos que forem salvos, justificados. E no inferno vão os espíritos que não foram justificados. Aqueles que esperavam em Jesus morreram, não tinham culpa porque não chegaram até Jesus. Mas porque eles esperaram, então também foram visitados e foram justificados. Por isso o evangelho também foi pregado aos espíritos, até aos espíritos que estavam em prisão. Aleluia. Agora, veja. A justificação é pela fé. Por que pela fé? Porque você estava morto, você era um pecador. Ou és um pecador. Você aceite gratuitamente. Porque desde o dia que você pecou, você morreu. Você foi excluído da glória de Deus. Você é um condenado. Você é um excluído. Mas Deus trouxe a sua graça para a redenção dos excluídos. Para trazer de volta aqueles que foram expulsos no Jardim do Éden. Para trazer de volta aqueles que perderam o caminho do santuário. Aqueles que perderam acesso à árvore da vida. Para trazer de volta aqueles que tinham sido expulsos do santuário, para poderem entrar no santuário com ousadia, e pelo sangue de Jesus. Aleluia. Para desfrutar a presença de Deus que um dia eles perderam. Então, entenderam por que Jesus morreu? O sangue puro, perfeito, para redimir os pecadores. Então, todos os pecadores que vivem agora tem a chance de se salvar. Os que já passaram, somente aqueles que tinham esperança. Estou a falar quando Jesus desceu lá embaixo. Os que tinham esperança, eram poucas pessoas que tinham esperança, são pessoas que Deus lhes apareceu, lhes anunciou, como Adão, o próprio Abel, o próprio Noé, Abraão, seus filhos, Isaac, Jacó, os patriarcas, a nação israelita, não todos, mas aqueles que se esforçaram, mesmo a lei sendo impotente, incapaz para aperfeiçoar e salvar as pessoas, mas houve um esforço das pessoas, morreram se esforçando, sem alcançarem a perfeição, morreram se esforçando, sem alcançarem a verdade, procuraram pela verdade e o tempo esgotou para eles, o limite das idades, partiram a procurar a verdade. Então estes morreram na esperança. Sim, deram testemunho da verdade, não alcançaram a promessa, mas quando Emmanuel veio, então justificou também estes.
E agora os que vivem, a condição é este, para ser justificado. Por isso o Evangelho é pregado nos 4 cantos da terra, somente pelo Evangelho. O Evangelho é pregado nos 4 cantos a todos que habitam na terra, para que todo aquele que nele crê venha a ser comprado, redimido, liberto, salvo dos seus pecados e da condenação eterna. Ok? Paulo perguntou, porventura não se ouviu a voz deles na terra? Não pregaram? E ele disse, se ouve sobre os 4 cantos a sua voz, como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, as boas novas. Ok? Por isso, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. Mas o pecador tem que crer no Evangelho. Esse crer no Evangelho é você viver o Evangelho. Não é só dizer eu creio no Evangelho, não vives o Evangelho. Esse Evangelho te ensina que você deve se arrepender dos seus pecados. E você, quando se arrepender dos pecados que te mataram, que você praticou na sua ignorância, porque não conhecias a verdade, então és aceite, porque você se arrependeu e você creu. Você é aceite, você é justificado, e é pela fé. Pela fé por quê? Porque você não fizesse nada. Você não pagou o preço para seres perdoado. Você não fizeste um ato, uma obra para seres perdoado. Nenhuma obra, nenhum ato os humanos fariam para receberem o perdão. Não existe. Por isso eu disse que só há um sangue. E muitos pecadores pensam que quando ele pecar, tem que fazer um sacrifício para ser perdoado. Faz o pior. Como um pecador vai apresentar um sacrifício imundo para receber justificação. Só um sacrifício foi capaz para a justificação daquele que nele crê. E todo aquele que crê. Só o sacrifício da cruz. Aleluia! E os outros devem entrar no sacrifício de Jesus. Os outros devem crer no sacrifício de Jesus e se arrepender e obedecer a Jesus para serem perdoados e permanecerem como perdoados. E o perdoado é um liberto. E o liberto é um justificado. E o justificado é um salvo. Ninguém vos ensinou isso. Praticar religião não te justifica. Praticar religião não traz justificação. Traz condenação. O condenado praticando a religião continua condenado. A única coisa que vai acontecer vai aumentando os seus pecados. Mas é um condenado que vai continuar condenado. Mas o condenado que crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu para o resgate da sua alma, e obedecer a esse Jesus, largando a velha natureza, a velha criatura, então esse recebe a libertação. Por isso Jesus disse, seu Filho vos libertar. Qual Filho? Filho de Deus. Verdadeiramente sereis livres. A verdadeira libertação é a libertação do pecado. E o pecado, ou então o pecador só é liberto quando ele quiser. Isto é, arrependa-te e creia em Jesus Cristo, que é o Evangelho, as boas novas. Então o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. E assim você, que eras um cadáver, um sujo, imundo, se tornarás um limpo, puro e vivo. Vais ressuscitar dos mortos. Vais voltar a viver. E vais trilhar o caminho que estava encoberto para ti. A luz vai brilhar sobre os teus pés, sobre os teus caminhos. E você já não andará em trevas, mas sim de dia, vendo o caminho. E o caminho te leva para o céu, o santuário celestial. Aleluia! Não com teu sangue, nem tampouco com sangue dos bodes, ou com sangue de um outro homem, do profeta, não, com sangue de Jesus Cristo.
Por isso Paulo disse, todos nós quais, nós os salvos, com ousadia, temos que entremos no caminho do santuário, com ousadia, trilhemos o caminho do santuário, pelo sangue de Jesus, porque só os puros entram no caminho do santuário. O imundo não pode entrar no caminho do santuário. E o puro é que foi purificado pela fé, justificado de graça. Não fez um ato da justificação, mas ele creu naquele que fez o ato da justificação. E assim, aquele que fez o ato da justificação vai perdoá-lo, vai lavá-lo, vai resgatá-lo, vai redimi-lo. Sim, porque Jesus Cristo, aleluia, morreu para isso, para ser o substituto. Por isso ele morreu, para que você não morresses. E já estavas morto, para que você vivesses. Então, quem volta a viver, isso chama-se ressurreição. E não entenderam isso. E vivem praticando religião. E pensam que a religião lhes santifica. E pensam que a religião lhes purifica. E pensam que as boas obras vão lhes levar para o céu. Boas obras para os que foram redimidos, sim. Todo que não foi redimido, tudo que ele faz é imundo, porque não há nada que é puro para os impuros. Ok? Os pecadores, com as suas boas obras e bons atos e boas atitudes para com os humanos, estão rejeitados. Pois a justiça dos ímpios perante Deus é semelhante como o trapo de imundícia. Aleluia. A justiça dos pecadores é como um pano cheio de fezes aos olhos de Deus e às narinas de Deus. Mas a justiça do justo, e o justo é o que foi justificado pela fé através do sangue de Jesus. Quando ele aceitou as condições da justificação. As pessoas não têm aceitado as condições. Aquele que justifica estabeleceu regras da justificação. As pessoas querem crer e não querem se arrepender. Eu creio em Jesus, então arrependa-te. Não, mas também não é possível. Não, mas a minha vida, então você nunca creu. Porque só creram aqueles que foram justificados. Aliás, todos que creram foram justificados. Se você continua em pecado, nunca foi justificado. A tua fé é vã. E a tua esperança é morta, é moribunda. Infelizmente, caminhando para o inferno e pensando que estás a ir para o céu. Eu vim vos despertar. Eu até apelei. Sai do meio deles, povo meu, pois eles estão vos conduzir para a morte. Eles não alcançaram a justificação. Eles mesmos não estão salvos. Eles mesmos não foram comprados nem redimidos. Não foram perdoados. São meros cadáveres que estão vos enganar. São cegos que estão vos guiar. Ambos vão cair na cova. Sim, eis aqui a verdade a ser pregada na terra. A trombeta da verdade, o evangelho puro que salva o pecador. Sim, é preciso que haja alguém que pregue para que as pessoas possam se salvar. E esse alguém tem que ser enviado por Deus. Aleluia! Como se salvariam naquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não houver alguém que lhes pregue? E como poderão pregar se não forem enviados por Deus? Deus não lhes enviou e foram correndo com as letras. A letra só mata. E começaram a pregar os ecos do evangelho. Eu perguntei outro dia, quem conheceu um programa que se dava na Rádio Nacional com o nome Ecos do Evangelho? Nunca nem entenderam por que aquele programa se chamava Eco do Evangelho. Assim como na política não existe. Como é que se diz? Há um termo que se diz na política. Na política não existe coincidência. E eu vos digo, no mundo do espírito não existe coincidência. Existe sim manipulação, mas coincidência. Ok? Ecos do Evangelho. O mundo espiritual do mal é cheio de linguagens subliminares. O que são linguagens subliminares?
linguagens que por cima tem uma certa piedade, por cima tem uma pureza, por cima tem uma justiça, mas por baixo tem uma imundície. Então aquela pureza, aquela piedade que ele apresenta por fora é para enganar as pessoas. As pessoas só vão dar conta que eles não seguiram a verdade quando eles entrarem. Ok? Quando entrarem, vão entender que nunca serviram a Jesus. Essa é a linguagem subliminar, que te engana para você entrar dentro da gaiola e depois o passarinheiro fecha a gaiola, ou então o carcereiro. Você entra e ele fecha. Alcançou seu objetivo. Mas antes de você entrar, ele te convida com palavras bonitas. Venha, vais ficar milionário, tua vida vai mudar, você que nunca casou, você que anda doente, temos cura e de graça. Não é assim que a Yurdi faz? A Yurdi convida as pessoas para irem na igreja e dizem que é de graça. Quando chegar lá, a graça desaparece. A Yurdi, quando está a fazer programa na rádio, nunca vai falar de um propósito financeiro. E se estão a falar em propósito, tudo manipulado, tudo escondendo. Um novo que ainda não entrou, não sabe o que estão a falar. Só os antigos já começam a entender que eles estão a falar da fogueira santa. O que nunca foi lá que está a ser convidado, só vai entender do seu sofrimento que vai ter solução lá. Mas quando ele entrar, vão lhe dizer, para você ser curado, você precisa fazer um sacrifício. Mas lá fora, não convidaram as pessoas, eles falaram assim, vem para a igreja fazer sacrifício para seres curado. Eles vão te dizer, é de graça. De graça recebemos, de graça estamos a dar. E você vai se enganar pelas palavras gratuitas, pelas mentiras, e vais entrar. Lá você vai encontrar outras regras. E vão te dizer, irmão, nada vem do nada. Você precisa fazer algo para sair da situação em que te encontras. Então, se aproveitando das aflições das pessoas, as pessoas fazem porque as pessoas querem sair nas aflições. O pobre quer ficar rico, o doente quer ficar curado. O amarrado no casamento quer ser feliz. Então eles lhes dizem, a solução é esta. E as pessoas partem para a falsa solução. Mas antes ninguém lhes falou isso. Depois de entrar, a linguagem muda. Assim também é na bruxaria. As pessoas são convidadas a fazer pacto com o diabo. Ninguém lhes fala que vão perder as colunas, não vão fazer filho, ninguém lhes fala que vão matar a mãe dele, ninguém lhes fala que vai matar o pai, ninguém lhes fala que vai matar o primogênito. Vão lhes falar, não, isso é pagar um dinheiro. Se você pergunta a um marabu que está te convidar para fazer pacto, ele nunca vai te falar que você tem que derramar o teu filho. Tem que matar o teu filho. Se você lhe perguntar, paga-se o quê? Vai falar, é dinheiro. E é barato. Ele vai te mentir. Aqui não se pede sangue. Aqueles que pedem sangue são feiticeiros. Ele diz, os que pedem sangue são os bruxos. É um bora trato com quem? Com a bênção de Deus. Ainda vai te mostrar uma Bíblia. Tem uma Bíblia, umas velas acesas. Não, eu uso a Bíblia. Eu uso a Bíblia. Você vai se enganar e vai entrar. A primeira cerimônia é uma reza. Segunda, uma reza para te atrair. Depois, já não é mais lá naquela sala, é no quarto. Aí já é no quarto escuro. Você vai perguntar, acende então a lâmpada. Não, acende a lâmpada como? Aqui é mesmo assim. Os espíritos gostam da escuridão. Espíritos como? Não é Espírito Santo? Qual é Espírito Santo? Já entraste. Está a ver aquilo que você fez lá? É o pacto que você fez. Agora que você entraste aqui, já entraste no pacto. Se abrires a boca e falares, vais ficar maluco. Aqui você só tem que andar. Avança só mesmo. E cumprir todos os mandamentos que você recebeu. Mas me enganaram. Vais fazer o quê? Se quer ficar maluco, escolhe. Mas se queres avançar, então vais viver. E as pessoas são obrigadas a avançar. E aí depois as regras mudam. Vai violar a tua tia, vai violar a tua irmã,
procura uma albina, traz o cabelo não sei quem, corta cabelo não sei de quem, vai roubar a roupa interior da tua chefe para você lhe substituir. Olha, está aqui, vai te mostrar um espelho, está aqui a tua família, mas você tem que fazer um sacrifício grande. Se você escolher um bebê aí, não, o que você quer é muito grande. Eu te disse que o sacrifício é grande. Escolhe um desses aí. Vai te mostrar, pá. Um desses. E você vai fazer assim, pá. Aparece sangue lá no espelho. Você vai dizer, mas esse homem sabe como? Aí dá dor de cabeça, o filho morreu. Ainda começa a chorar. Ai, meu filho. Ainda procurar culpados. Ainda vai bater o tio do menino. Porrada com ele, afinal é ele. Ouviu? Mas antes não lhe falaram que vais matar o teu filho, senão ninguém aceitaria. São poucos que iriam, sabendo que vão sacrificar o que eles mais amam. Expliquei o que significa a linguagem subliminar, escondendo as verdadeiras intenções dos factos e apresento as falsas, que atraem os simples, os fracos, os idiotas. E a religião é isso que eu estou a falar. Toda religião tem isso. Falsa piedade, levando as almas para o inferno, mas apresentando um céu que nem eles entraram, nem eles vão entrar lá. Ok? Por isso Paulo disse, justificação pela fé, através de Jesus Cristo. É um outro nome, não a justificação. Porque o único que não pecou é Jesus. E o seu sangue, o único, sangue puro, imaculado, sem mancha, sem nódulo, sem pecado. Então é o único sangue que é capaz de libertar o pecador. Aleluia. Adorem-no. Vós que já o achaste, rebole no chão. Disse consegui. Pela misericórdia e graça, conseguiste. Porque tu não és melhor do que os outros que estão no inferno. Diga amém. Diga glória a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Pers usa. Pers usa. A rotura. Amém? Sai do meio deles, povo meu. Fuja. Sai do cativeiro. Corra. Susana Kudima. Cabuita. Chuchu. O Ângelo Rossi. Aleluia. Está consumado. E que a gente não se rende. Quem é que está doente entre vocês? Eu não disse para dizer eu. Fala só no teu coração eu. Não escreve. Não é para dizer eu escrevendo. Quem é que está doente? Você vai repetir essa palavra e você vai ficar curado. Não, quero saber. Pode escrever. Quero provar e medir a pulsação
Quem é que está doente agora? Diga eu. Quem? Quem é que está a sentir uma dor, uma enfermidade no seu corpo e na sua alma? Cassandra Dalla, Zito Ramos, mas quem? As pessoas estavam à espera que eu viesse pregar a respeito das coisas que estão acontecendo entre vocês, que é o Natal, né? Eu já falei tanto, vou repetir mais para quê? Eu já não falo mais. Sina Tamale, Adriano Pilinganga, Filomena Correia. Eu falei bastante. Edneide, Angel Kies, Luísa do Rosário, Jesus Vive. Não viu nem ontem, não falei. Hã? Ou então, da rotura do Perzusa, ok? Perzusa. Moana Sungo, Micaelis, Yaziela, Juscelina, Vasconcelos, Sara, Kátia, Natalice, Roseline, Florinda, eles todos estão doentes. Lucinda, Vitória. Agora vocês vão repetir essas palavras e a cura vai se manifestar entre vocês. Fique bem atento. Todos vocês que estão doentes e todos vocês que estão a interceder por aqueles que estão doentes, falem esta palavra. Elias já está na sua terra 3 vezes e a cura vai se manifestar. Se na verdade eu sou Elias, então vocês vão ficar curados agora. Só não vão ser curados se eu não for o Elias. 3 vezes. Elias já está na sua terra. Não é na terra, na sua terra. 3 vezes. 1, 2, 3. Está consumado. Hã? Esse não é tempo mais de vocês escrever o problema. Eu mandei para vocês falar. Tem pessoas que ainda vão falar o problema. Controla-se. Não aqueles que, por causa do atraso. Eu falei para falar, mas falar é difícil. Só querem falar para falar o problema. Falar para receber? Não, aí é complicado. Os demônios não deixam. Tem gente, a escravidão é tão grande que não conseguem tomar nenhuma atitude, a mais fraca das atitudes, a mais simples, não conseguem. Mas para falar da situação, para explicar, não podes nem imaginar. É uma eloquência muito grande. Pode escrever um texto só a falar da vida dele. Em vez de você escrever eu, deverias falar o que eu falo. Olha, tem alguém aí, é novo. Eu já disse, fala para receber cura, mas ainda está a dizer eu. Seres humanos. É muito difícil entenderem as coisas do espírito. Mas as coisas dos homens é rápido. Para aprender como... Acho que está a ver as meninas e os rapazes que saem da adolescente e vão na juventude. É bem rápido, vão aprender as coisas. Bem rápido. É bem rápido que as crianças estão a aprender a comer. É bem rápido as coisas da terra. Para entrar nas redes sociais, é só uma lição. Faz assim, já entrou. Já tem o domínio.
Quem é que falou e já recebeu a cura? Quem repetiu 3 vezes e as dores desapareceram no corpo dele? Aleluia. Mando vocês não é para falar eu. Fala o que aconteceu aí. Fala o que aconteceu. Fala o que aconteceu. O que é que você tinha que sumiu? Ouviu, Juscelina? Juscelina Quaresma. Aí os Pilinganga, Angel Kess, Elias, já na terra, contam o testemunho, como a Luísa do Rosário. Eu, joelho direito, dor passou. É assim, não é dizer eu, Eulália. Ó camarada professora, ó diretora, livre das dores do corpo, Cassandra Dalla. Dor do peito sumiu, Tamele. Celita, dor de cabeça passou. Minha mãe estava com dor nos pés, falou 3 vezes, Elias já está na sua terra e está curada. Reinaldo Simeão Novela. Sermão de novela ou quê? Sentia uma dor na garganta, sumiu. Adriano. Senti paz interior e comichão sumiu. Jesus vive. Juscelina, dor do ombro, sumiu. Elias, me sinto livre das dores. Sinto a paz na alma. João, eu usei decreto hoje da manhã e o meu telefone que não funcionava assustou e começou a funcionar. Eulália, repeti 3 vezes, estou curada, dor nos olhos. Dor nas costas sumiu. Vitor Ensambo. Marcelina, dor nas costas sumiu. Sou irmão do Bispo Novela. Ah, tua mãe foi curada. É muito forte. Ouviu Novela dizer, a minha mãe se rendeu. A angústia sumiu. Ciaziela Martins. Dor do joelho direito sumiu. Filomena Correia. Fabi. Eu sumi a dor no corpo. Roseline. Dor na alma passou. Rosa João. Eu, Rosa Costa. Dor da perna esquerda passou. Hoje, com meu mata-bruxo, fui desbloquear documentos de uns colegas no serviço. A colega com quem eu fui também usava o mata-bruxo que lhe ofereci. E ambas falamos, Elias já está na sua terra. Encontramos a senhora, sabotador, bem sentada. Tão logo eu comecei a falar com a senhora, com o mata-bruxo na cara dela. Ela mudou, levantou-se a se arrastar para casa de banho. A colega que estava comigo disse que se alguém lhe contasse o que estava a ver, ele não iria acreditar. E acabou de... Dor no meu joelho esquerdo sumiu. Vera Lúcia. Estava com muitas dores de coluna, passou. Dani Copa. Dor de comichão no olho esquerdo, cativa, passou. Estava muito triste, agora sinto-me bem. Elizabeth dos Anjos. Sônia Francisco, eu tinha uma dor na coxa, dor no estômago. Angel Kess sumiu. Agora estou sentindo muito calor.
Senti uma forte presença de Deus depois de falar 3 vezes. Elias já está na sua terra. Márcio Paulo. Isso é simplesmente maravilhoso. O céu confirmando que Elias está na terra e na sua terra. Eu disse para você falar 3 vezes, Elias já está na sua terra, o Hilário Kenny. E as borbulhas vão secar. Vocês gostam de rezas, né? Queres uma reza bem grande, uma oração forte, uma dose bem forte. Zito? Querias uma reza? Qualquer pedido que você está a fazer, a solução é falar Elias já está na sua terra. 3 vezes, qualquer pedido. Se não falar, é na tua conta. Mulher curada de dor no peito no TikTok depois do decreto. Elias na sua terra, o grande presente de Deus para as nações. Aprígio, é verdade. A bênção das nações. Só que as nações estão a dormir, ainda não entenderam nada. As nações estão a dormir, ainda estão atrás dos santuários, estão atrás da Fátima, estão atrás de acender as velas, estão atrás da fogueira santa, estão atrás do coaching, estão atrás das adivinhações, estão atrás do barulho pentecostal. Mulher curada da comichão depois do decreto no TikTok. Aleluia. E o povo que escapou da espada achou graça no reino. E o reino se manifestou. Sim, Cafai, eles gostam de oração forte. Querem uma oração forte. Eles querem uma vigília. Aquecimento nos pés passou. Este é a dona Lucinda Fernando. Elias já está na sua terra. É bênção para as nações, para os povos e línguas. Aleluia. Grande bênção das nações, como escreveu o Aprígio. Bênção das nações, para as nações. Angola está de luto. Angola está de luto. Um pano preto cobriu
os 4 cantos da terra. Uma vez falei isso, só que vocês esquecem. Quem se lembra? Eu disse, vai haver luto em Angola. Quem? Eu ouvi uma voz que me falou isso. Vai haver luto em Angola. Ah? Lorena, terias ouvido ou não? O Vitorino ouviu, o Jacob Arrábia ouviu, o Zenete Baraúna ouviu, Jesus Vive se lembra, Sara Ginga se lembra, Catarina Laza, Ivone Borges, Filomena Correia, Cassandra Dalla, Eduardo Ferreira, Simão Samono. Testemunho de mais de 2 pessoas é válido. Márcio Paulo, Lorena, Gaspar Clemente, Inês Caridade, Sônia Francisco, Rosimarinho, Kudima. Vai terminar que horas o luto? Até às 6 horas da manhã ou 0 horas? Celson, Jéssica Madre Deus, Luísa de Jesus, Magombala, Caseca, Gilvanete. Foi decretado luto nacional. As bandeiras a meio haste. E não pode haver festa durante o período que perdurar o luto. Ninguém pode realizar festa. Se realizar festa, a polícia vai vir te prender. Até 0 horas. A Morabe também ouviu. E aí o Iê. Zero horas ou 23 horas? 0. Ah, Eduardo. Até as 0 horas. Não pode haver quietas a tocar, né? Numa casa que tiver a tocar quieta, a polícia vai me prender aquela parede. Se tiver a tocar essa quieta, me cuia. Vão lhe dizer, estás a festejar por quê? Por que que você está a descumprir o decreto presidencial? Enquanto andávamos eu e a colega usando os mata-bruxos, cruzamos com uns colegas que disseram que nós éramos muito parecidas. Tipo, irmãs, enquanto nós somos... Nós nem somos parecidas e nem irmãs. Percebemos que eles viram Elias em nós. Aleluia.
Naida Manuel está a perguntar se é possível ter mata bruxo. Vai para a igreja. Lá na Holanda tem lá a nossa igreja, Naida Manuel. Dario. Alguém está aí na Holanda, chama-se Naida. Está aí o pastor da Holanda. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E ele vive. Mulher curada, dor do pescoço. TikTok. Nádia, está aí o número do pastor Dario. Liga para este número. Dário Fernandes, ele vai te dar boas orientações aí. Depois da palavra do pai, as dores sumiram e o braço também ficou vazio na hora. Cláudio Mário. É muito forte. Mulher curada do peito, da dor do pé. TikTok. A palavra já foi enviada ao Hilário Kenny. Já foi enviada a palavra. Basta somente crer. Aleluia. Perzusa.
Erivânia Soares. Glory to God. Abra a boca, Belize. Bira Janal Pires, procurador da garganta agora. RDC. Homem testemunhou que estava quase a destruir o casamento. Ontem ligou para a sede, o casamento foi restaurado. É muito forte, pá. Receive mariage. Deliverance. Sister. Bye bye. Oh, you are healed, sister. Brother. No pain. No pain. Muita chuva, meu pai. Eu te dei poder, ó mulher. Grita a chuva, lhe pergunta se ele não sabe que Elias já está na sua terra. A chuva vai dizer, sei, vai parar. Merci pour la bénédiction, mon père. Oui, madame. Lembro-me dessa chamada, disse que só tinha até ontem para restaurar o casamento. Ouviu? Silvestre estava aí. Diga à tua mãe para dizer que Elias já está na sua terra e o caroço vai desaparecer. E tu também. Ô Isabela. Ele da Aureliano. A chuva parou. Você lhe falou para parar, né? Perguntaste na chuva. Lhe falaste que é Elisa. Disseste, ó chuva. Você não sabia que Elias já está na sua terra? Elida Aureliano. Incrível. Chuva, tu não sabes que Elias já está na sua terra? E a chuva deu belele. Olimpiada, me lembro desse irmão quando ligou para pedir restauração do casamento. França, mulher da cadeira de roda há 2 semanas começou a andar. É muito forte, pá. Seja liberto teu irmão Gilnar Araújo.
Aleluia. Digno, tu és digno. Zona da Samora Machel, Moçambique. Você não sabe que Elias já está na sua terra? Começa a chover agora. Se não sabias agora, começa a saber hoje. Eliane Silva, viagem foi abençoada. Sarah Helen. Natural do Alto Garça. Maria Josiane. Desde amanhã cedo. Chuva, muito bom. Diga atenção que está na amiga se ele não sabia que Elias já está na terra. Pergunta atenção às diabetes ou Carlinda. Márcio. Enquanto eu dormia, uma voz soou e disse as seguintes palavras: esse mata-bruxo está impedindo muitas gente a ir ao vale, porque tem o poder do sangue de Jesus Cristo. Acordei com terror e tremor. É muito forte, pá. Hã? Ninguém hoje foi no funeral com mata-bruxo. Quem é que foi no funeral? No off, né? Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti. Porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro além de ti, digno de glória e louvores,
Levantemos nossas mãos, o seu nome exaltar. Aleluia. Não há outro além de ti. A ruptura do Pérez Usa. Caiu, 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 Babilônia. Caiu, caiu, Babilônia. Caiu, 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 Babilônia. A grande Babilônia caiu. Caiu, caiu, Babilônia. O corpo fugiu. E a espada perseguiu Putin. Mulher curada, dor do estômago. TikTok. Babilônia caiu. Caiu Babilônia. Caiu. Caiu Babilônia. E se tornou morada dos demônios. O teto caiu. Caiu no mar. Os caçadores com seus cachorros foram lançados na água. Caiu, caiu Babilônia. A Babilônia caiu. Estou vendo o sol na sombra da bananeira. Como assim? Sombra da bananeira da tua casa ou como? Alcino assim, estou com falta de ar. Abra a boca. Quando você fechar, vai respirar normalmente. Agora, fecha a boca. Respira fundo. Faz teste. E agora? Como te sentes, ó Alcino? Alcino, tu fizeste o que eu mandei?
Como assim casa está sem defesa? Casa de quem? Maria? Casa de quem? Mauro, o povo suspirou. Alcino já está melhor. Antônio Dima entrou na minha conta $150. Antônio Dima. Quando ele fala, ninguém mais fala. Ninguém mais fala. Ninguém mais fala. Quando ele manda, ninguém mais manda. Caiu Babilônia. Mas logo estaremos juntos. Nos encontramos à tarde. Quando forem 21 horas. Ok? Entraste agora. Já recebeste também a tua cura. A libertação. O que você pediu, o Senhor te conceda isso. Quando Ele manda, ninguém mais manda. Mas logo nos encontramos. Tchau.